A Champions League começou e eu vim trazer um resumo de todos os jogos dessa primeira rodada da fase de grupos. E antes de continuar, já deixa o seu like para me ajudar, se inscreve aqui no canal. Eu vou tentar trazer pelo menos uns 2 vídeos por semana aqui, então já ativa o sininho para receber as notificações. E também não deixa de me seguir nas redes sociais, é @loguerreiro em todas elas. Vamos lá! Começando pelos jogos de terça, o Milan empatou com o Newcastle em casa por 0-0 e eu esperava mais do Milan. Não que o Newcastle seja ruim, tem times com a qualidade técnica pior nessa fase de grupos, mas eu esperava que o Milan vencesse esse jogo, ainda mais por estar jogando no San Siro. A torcida fez uma festa muito linda no estádio, mas enfim, empatou por 0-0. No mesmo horário tivemos Young Boys e RB Leipzig, e o Leipzig foi superior na partida, abriu o placar com 3 minutos de jogo. O Young Boys ainda tentou dar uma leve esperança para a torcida, empatando aos 33 minutos, mas não teve jeito. No segundo tempo o Leipzig fez o segundo, ampliou o placar nos acréscimos, e é aquilo, já esperava essa vitória do Leipzig, mesmo jogando fora de casa, é uma equipe superior. O Feyenoord ganhou de 2-0 do Celtic, sendo superior na partida. Eu até achei que demorou um pouco para eles abrirem o placar. O Celtic ainda teve 2 expulsos no segundo tempo. E assim, essa vitória tá deixando o Feyenoord em primeiro no grupo E, que tem Atlético de Madrid e Lazio. Então, olho no Feyenoord, tá? Lazio e Atlético de Madrid. O que falar sobre esse jogo? O Atlético de Madrid conseguiu abrir o placar com 29 minutos do primeiro tempo. Só que é o Atlético de Madrid, né? Ele ama tomar um gol nos últimos minutos de jogo. E que gol! Presta atenção. Já nos acréscimos do segundo tempo, a Lazio tem um escanteio para cobrar. E quem vem de lá do outro lado do campo? Olha lá. Ivan Provedel. Beleza, a Lazio cobra o escanteio. A bola ainda volta aqui para a lateral do campo. Tem um novo cruzamento para dentro da área. E quem tava lá? Ivan Provedel, completamente desmarcado para empatar o jogo. Que lance, sério. Continuando, Barcelona 5, Antwerp 0. Aqui não foi nenhuma surpresa, né? O Barcelona fez o feijão com arroz. Ele estava jogando em casa contra uma equipe que é muito inferior tecnicamente. No primeiro tempo já estava ganhando de 3-0. Então, assim, ele fez o que tinha que ter feito. PSG e Borussia Dortmund. Eu confesso que eu não esperava um 2-0 do PSG. Na real, eu esperava mais do Dortmund. Eu não sei por que eu esperava isso. Mas, enfim, o PSG foi superior durante todo o primeiro tempo. E no segundo tempo melhorou mais ainda. O Mbappé abriu o placar em uma cobrança de pênalti. E o Hakimi ampliou em uma jogadaça do PSG. Olha só. Foi uma troca de passes muito bonita, muito bem feita. E deixou o Hakimi assim na cara do gol para fazer esse golaço. Shakhtar 1, Porto 3. Mais uma partida que terminou como esperado e com uma superioridade do Porto, né? Uma superioridade bem interessante, inclusive, porque o Porto fez uma partida muito boa. Os primeiros 15 minutos de jogo foram frenéticos. Aos 8, o Porto abre o placar, depois aos 13 o Shakhtar empata, e ali eu achava que ia ser uma partida bem equilibrada, só que 2 minutos depois o Porto já faz o segundo, depois amplia e teve inúmeras oportunidades de fazer vários outros gols. Foi assim, uma partidaça do Porto, gostei muito e eu tô bem ansiosa para assistir Porto e Barcelona. Eu acho que vai ser um jogão, vai ser bem interessante. E para finalizar os jogos da terça-feira, Manchester City e Estrela Vermelha. O City venceu esse jogo por 3-1, já era o esperado, né? Ninguém achava que o City iria perder essa partida, mas o que ninguém esperava era que quem iria abrir o placar do jogo era o Estrela Vermelha. Só que foi só isso que eles fizeram no jogo mesmo. Eles finalizaram só 3 vezes, 2 vezes foi em direção ao gol.
O City foi muito superior e logo empatou e virou o jogo. E uma coisa que eu preciso falar aqui é sobre como o Haaland perde gols. Eu adoro ele, acho ele um cara super decisivo, só que ele perde gols demais. E eu sinto que ele dá uma sumida também em jogos da Champions, não sei, é a minha opinião. É como eu falei, eu adoro ele ainda é muito novo, claro, mas só que não dá pra perder a quantidade de gols que ele perde. Agora vamos para os jogos de quarta-feira, começando pro Galatasaray 2, Copenhague 2. O Galatasaray começou o jogo melhor, atacando bastante, só que praticamente na primeira chance clara do Copenhague, eles já abriram o placar. No segundo tempo fizeram o segundo, só que tiveram um jogador expulso e o Galatasaray aproveitou essa vantagem numérica em campo para empatar com 2 golaços. O primeiro foi um gol do Sacha Boey, que foi assim, um golaço, foi um cruzamento lá pro outro lado do campo. Ele dominou a bola, girou e chutou assim, quase sem ângulo, mas ele conseguiu fazer. E o segundo gol foi 2 minutos depois, esse cruzamento perfeito no pé do TT, que bateu de primeira e fez mais um golaço. Eu achei esse segundo gol mais bonito do que o primeiro. Golaço do Galatasaray. Real Madrid e Union Berlim. O Real Madrid teve muita sorte de conseguir ganhar esse jogo por 1-0, porque foi um jogo triste. Pelo menos na minha opinião foi. O Real começou muito abaixo o primeiro tempo, praticamente não finalizou. Aí, no segundo tempo, voltou bem melhor, foi pra cima, teve boas trocas de passe, criou mais chances. Só que o Union Berlim foi dedicado a se defender e ele conseguiu fazer isso muito bem durante boa parte da partida. O Real ainda teve chances muito claras de marcar, com bola na trave do Rodrigo, que seria um golaço. O Roselu também chegou perto várias vezes, só que o gol saiu daquele jeito que o Real Madrid adora, né, nos acréscimos, sofrido, e com o Bellingham marcando na sua estreia na Champions com a camisa do Real. Então o Kroos bate o escanteio, o Valverde tenta finalizar de fora da área, o Bellingham entra completamente desmarcado na pequena área e a bola rebate ali no jogador do Union Berlim e sobra para ele fazer o gol. Eu esperava um 3-1 do Real Madrid, esse placar me deixou um pouco surpresa, mas o futebol apresentado não me surpreendeu. Eu, inclusive, tenho muitas opiniões para dar sobre esse jogo e sobre os jogos anteriores, mas eu vou fazer um vídeo específico só para isso. Benfica 0, RB Salzburg 2. Que decepção, Benfica! Logo no primeiro minuto de jogo, o goleiro do Benfica faz um pênalti e ele foi muito sem noção ali, né? Ele foi socar a bola, ao invés de socar a bola, ele socou a cabeça do adversário. A sorte é que o jogador do Salzburg, ele errou o pênalti, né? Mas aí, aos 13 minutos de jogo, um outro jogador do Benfica fez outro pênalti, foi expulso e dessa vez o Salzburg conseguiu converter. E aí, no começo do segundo tempo, eles fazem o segundo gol em uma falha do sistema defensivo do Benfica. Assim, não foi um jogo ruim do Benfica. Ele até criou várias oportunidades, só que não soube aproveitar. Bayern e Manchester United foi um jogo muito bom, com muitos gols. Teve frango do Onana no primeiro gol do Bayern, para variar, né? Ele sempre dá uma dessas. Como o jogo em 2-1, o Eriksen faz um pênalti e aí o Kane converte. E o Casemiro consegue diminuir com esse gol maluco aqui, né? Foi um bate-rebate doido dentro da área e aí o Casemiro fez o gol literalmente caído no chão. E ainda os dois times fizeram um gol cada nos acréscimos. No final, 4-3 para o Bayern e eu queria dar um destaque para o Musiala. Que jogador, sério. Eu não tenho o costume de assistir os jogos do Bayern, então ontem eu fiquei bem surpresa. Ele é muito bom jogador, mesmo. O Arsenal ganhou do PSV por 4-0, já era o esperado, né, essa vitória do Arsenal. Só no primeiro tempo eles fizeram 3 gols, então não tiveram muita dificuldade. E assim como o Barcelona, eles fizeram o que tinham que fazer. E eu queria dar um destaque para o Gabriel Jesus, foi uma partida muito boa dele. O Sevilla empatou com o Lens em casa por 1-1. Os 2 gols foram no primeiro tempo. E quem abriu o placar foi o Sevilla, com esse gol do Locampos de cabeça. Foi numa cobrança de escanteio, né? Foi um gol de cabeça e de costas, foi bem legal o gol. E o Lens fez um gol numa cobrança de falta. Os dois times
tiveram oportunidades de ampliar esse placar, principalmente o Sevilha, mas ficou no 1-1 mesmo. Braga e Napoli foi um jogo equilibrado, as duas equipes tiveram oportunidades de marcar. O Napoli abriu o placar ainda no primeiro tempo e o Braga conseguiu empatar no finalzinho do segundo tempo. Só que a felicidade do torcedor do Braga durou muito pouco, porque 4 minutos depois o Napoli fez o segundo e eu já esperava essa derrota do Braga, inclusive pelo placar de 2-1. E o último jogo dessa primeira rodada da fase de grupos da Champions foi da Real Sociedad contra a Inter de Milão. E eu confesso que eu subestimei a Real Sociedad. Eu tinha certeza que a Inter venceria esse jogo. Logo no início da partida, a Real Sociedad já abre o placar depois de uma falha na saída de bola da Inter, que só conseguiu empatar aos 87 minutos de jogo. E a Real ainda teve outras várias oportunidades de ampliar esse placar, mas não soube aproveitar. E essa foi a primeira rodada da fase de grupos da Champions, então já deixa aqui nos comentários qual jogo você mais gostou ou então qual jogo mais te surpreendeu, beleza? É isso, muito obrigada por terem assistido até aqui, até o próximo vídeo, beijinhos!